Sempre tive uma rotina tranquila. Trabalho em um hospital público, no turno da noite, onde o silêncio domina os corredores e as luzes fluorescentes parecem mais frias. Minha função é simples: cuidar da limpeza dos andares e manter tudo em ordem até que a equipe da manhã chegue. Nunca fui supersticioso, mas as coisas mudaram naquela noite. Era uma segunda-feira, e como de costume, o hospital estava calmo. A maior parte dos pacientes estava adormecida, e o som das máquinas de suporte à vida preenchia o ar. Eu estava no terceiro andar, limpando as janelas de uma sala de espera, quando ouvi um som estranho. Era um ruído suave, quase imperceptível, como se alguém estivesse sussurrando, mas não havia ninguém por perto. Ignorei, achando que fosse minha imaginação, e continuei o trabalho. Mais tarde, enquanto descia para o segundo andar, vi uma figura de relance no corredor. Era uma mulher, vestida com uma camisola de hospital, caminhando lentamente em direção à ala psiquiátrica. Achei estranho, pois naquela ala não havia pacientes naquela noite. Preocupado, fui atrás dela, chamando-a, mas ela não respondeu. Aumentei o passo, tentando alcançá-la, mas quando virei o corredor, ela havia sumido. Fiquei parado ali por um momento, tentando entender o que havia acontecido. Talvez fosse uma paciente que havia se perdido. Decidi verificar as câmeras de segurança na sala de controle para ver se conseguia alguma pista. Quando cheguei, o segurança noturno, Paulo, estava cochilando na cadeira. Acordei-o e expliquei a situação. Ele riu e disse que provavelmente eu estava vendo coisas, que o turno da noite às vezes pregava peças na nossa cabeça. Insisti para que ele revisasse as imagens, e depois de um tempo ele concordou. Voltamos para o horário em que eu vi a mulher no corredor. A câmera mostrava o corredor vazio, nenhuma sombra, nenhuma figura, nada. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia o que tinha visto. Paulo, no entanto, parecia mais intrigado com outra coisa. Ele pausou o vídeo em um ponto específico e ampliou a imagem. Havia algo errado com a tela. No canto da sala de espera, onde eu havia começado a noite, havia uma sombra. Mas não era minha, e a luz ali não permitia sombras tão densas. Era como se algo estivesse ali, parado, me observando enquanto eu limpava. Olhamos um para o outro, sem saber o que dizer. Ele decidiu voltar às câmeras mais cedo naquele mesmo dia para ver se algo mais estranho tinha acontecido. E foi aí que vimos. Em vários momentos da noite, aquela mesma sombra aparecia em diferentes lugares. Na ala de pediatria, no corredor do pronto-socorro e até mesmo perto da sala de cirurgia. Sempre parada, sempre à espreita. Tentamos buscar uma explicação, mas não havia lógica para aquilo. As câmeras não poderiam estar erradas, e a sombra parecia se mover de forma inteligente, quase como se tivesse uma intenção. Paulo sugeriu que poderia ser algum defeito nas câmeras, mas eu sabia que não era isso. Nas noites seguintes, não consegui parar de pensar na sombra. Continuava com meu trabalho, mas sempre com a sensação de estar sendo observado. E então, uma semana depois, aconteceu algo que me fez reconsiderar tudo. Estava no último andar, limpando uma das salas de descanso dos médicos. A noite estava ainda mais silenciosa do que o normal, e o único som que eu conseguia ouvir era o das lâmpadas fluorescentes zumbindo acima de mim. Foi quando a porta da sala se fechou sozinha com um estrondo. Meu coração disparou, e eu corri até a porta, tentando abri-la, mas estava trancada. Comecei a ouvir sussurros de novo, dessa vez mais altos e distintos. Não eram palavras, mas uma espécie de murmúrio agourento que preenchia o ambiente. Senti a temperatura cair abruptamente, e o ar ficou denso, quase impossível de respirar. Olhei em volta, desesperado, tentando entender o que estava acontecendo, e foi então que a vi. A mulher de camisola estava ali, parada ao lado da cama, os olhos fixos em mim. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas, e havia um corte em sua testa de onde escorria sangue. Não se mexia, apenas me observava, e os sussurros pareciam vir dela. Minha mente estava em pânico, e eu não conseguia pensar direito. Tudo o que eu queria era sair dali, mas a porta continuava trancada. Tentei ligar para Paulo, mas meu celular estava sem sinal. Foi então que as luzes começaram a piscar, e a mulher começou a se aproximar, lentamente. Cada passo dela ecoava no chão, e os sussurros ficaram mais altos, quase ensurdecedores.
Quando estava a poucos centímetros de mim, as luzes se apagaram de vez e tudo ficou em silêncio. De repente, a porta se abriu sozinha e eu corri para fora da sala sem olhar para trás. Desci as escadas apressadamente e fui direto para a sala de segurança. Mas Paulo não estava lá. As câmeras mostravam apenas estática, como se tivessem sido desligadas. Liguei para ele, mas não havia resposta. Quando finalmente o encontrei no estacionamento, ele estava pálido, com os olhos arregalados. Disse que tinha visto algo nas câmeras antes de elas apagarem, algo que o fez sair correndo. Perguntei o que era, mas ele só balançou a cabeça, se recusando a falar. Depois daquela noite, pedi para mudar de turno e nunca mais quis saber do turno da noite. Paulo fez o mesmo. Nunca falamos sobre o que vimos, mas ambos sabíamos que o que aconteceu ali foi real. Não sei o que era aquela sombra, ou quem era a mulher, mas uma coisa é certa: aquele hospital guarda segredos que é melhor deixar enterrados. E todas as vezes que passo por lá durante o dia, sinto um arrepio. Não consigo deixar de pensar que, quando a noite cai, as sombras voltam a se mover, observando, esperando, talvez por alguém desavisado, como eu fui, para cruzar seu caminho. Sempre fui um homem simples, com uma rotina que poucos considerariam interessante. Trabalho como vigia noturno em uma fábrica que, como muitas outras, fica em uma área industrial isolada. O lugar é um labirinto de corredores estreitos e galpões gigantescos, cheio de máquinas pesadas e áreas de armazenamento que, durante o dia, fervilham de atividade. Mas à noite, quando tudo se acalma, a fábrica assume uma atmosfera muito diferente. Era uma noite comum, ou pelo menos eu achava que seria. Eu estava fazendo minha ronda habitual, verificando portas e janelas, como sempre fazia. A fábrica estava silenciosa, exceto pelo zumbido distante das máquinas que nunca eram desligadas. Eu estava acostumado ao silêncio, mas naquela noite, o silêncio parecia diferente. Era mais profundo, mais pesado. Enquanto caminhava pelo corredor principal, algo chamou minha atenção. Uma das luzes, no final do corredor, começou a piscar. Primeiro, pensei que fosse apenas uma lâmpada velha, mas quando cheguei mais perto, ela simplesmente se apagou. Parei por um momento, esperando que voltasse, mas não voltou. Decidi anotar para que fosse trocada no dia seguinte. Continuei minha ronda, mas aquela sensação de que algo estava errado não me abandonava. Em alguns momentos, tive a impressão de que ouvia passos ecoando ao longe, mas toda vez que parava para escutar, o som desaparecia. Pensei em ligar para o outro vigia que trabalhava em um prédio adjacente, mas decidi que estava apenas deixando minha imaginação me pregar peças. Quando cheguei à sala de controle, onde estão as câmeras de segurança, resolvi verificar se algo realmente estava fora do normal. Sentei-me e comecei a passar as gravações. Tudo parecia em ordem, até que, em uma das câmeras que dava para o galpão de máquinas, percebi algo que me fez parar. Havia uma sombra ali, não muito grande, mas claramente fora do lugar. Ela estava em uma das passagens entre as máquinas, imóvel. Voltei à gravação, tentando entender o que era, mas a sombra parecia surgir do nada. Fiquei observando, esperando que se movesse, mas ela continuava ali, como se estivesse me observando também. Decidi que era melhor investigar. Peguei minha lanterna e me dirigi ao galpão. Ao entrar, o ar parecia mais frio do que o normal, como se a própria temperatura tivesse caído alguns graus. A lanterna iluminava o caminho à minha frente, mas as sombras pareciam mais densas, mais escuras do que deveriam ser. Cheguei ao ponto onde a sombra aparecia na câmera, mas não havia nada ali. O lugar estava deserto, como sempre. Comecei a me perguntar se a sombra era apenas um jogo de luzes, uma ilusão criada pela mente cansada. Mas quando me virei para sair, ouvi um som que gelou meu sangue. Era um som de arranhões, vindo de algum lugar entre as máquinas. Era baixo, mas insistente, como se algo estivesse tentando escapar de dentro das próprias entranhas da fábrica. Aproximei-me devagar, tentando identificar a origem. E então, a lanterna começou a falhar, piscando de forma intermitente. No meio da escuridão que se formou entre os flashes da luz, vi algo se mover. Era rápido, uma forma indistinta que parecia deslizar pelo chão. O arranhar ficou mais alto, mais desesperado,
como se estivesse se aproximando. Tentei ligar a lanterna de novo, mas ela se apagou completamente. Estava na escuridão total agora, e o som dos arranhões estava por toda parte, como se algo estivesse circulando ao meu redor. O medo tomou conta de mim, e minha primeira reação foi correr. Mas para onde? O galpão era um labirinto, e sem a lanterna, eu poderia facilmente me perder. Foi então que senti algo passar por mim. Não sei explicar o que era, mas era gelado, como um vento cortante que atravessou meu corpo. Quase caí, mas me segurei em uma das máquinas e continuei em frente, tateando o caminho de volta à saída. Quando finalmente encontrei a porta, a abri com tanta força que ela bateu contra a parede. O som dos arranhões parou instantaneamente, como se a coisa que me seguia não pudesse sair do galpão. Corri de volta para a sala de controle, trancando a porta atrás de mim. Passei o resto da noite trancado lá dentro, olhando para as câmeras, esperando que algo aparecesse de novo. Mas nada. O galpão estava vazio, como se nada tivesse acontecido. No entanto, não consegui afastar a sensação de que algo, ou alguém, estava lá, me observando pelas câmeras. Quando o turno acabou e o dia começou a clarear, saí da fábrica sem olhar para trás. Pedi para ser transferido para o turno do dia e nunca mais voltei a trabalhar à noite. Mas a lembrança daquela noite nunca me deixou. Ainda posso ouvir os arranhões quando fecho os olhos e me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse saído a tempo. Alguns dizem que a fábrica foi construída sobre um terreno antigo onde coisas terríveis aconteceram. Outros falam de espíritos presos nas máquinas, relíquias de acidentes que ocorreram há muito tempo. Mas eu prefiro não saber. E se você, algum dia, se encontrar trabalhando sozinho à noite, em um lugar onde as sombras parecem mais escuras e os sons mais inquietantes, esteja preparado. Nunca se sabe o que pode estar esperando, escondido na escuridão.